Imagine-se diante de um horizonte sem fim, onde o céu encontra o mar em uma dança caótica de vento e água. Ondas gigantescas se erguem como montanhas líquidas, enquanto raios cortam o céu com uma força assustadora. O som ensurdecedor do vento e o rugido das ondas criam um cenário que, ao mesmo tempo, fascina e aterroriza. Este é o poder indomável do mar, uma força da natureza que desafia nossa compreensão e nos lembra de nossa fragilidade diante dela. Os mares mais perigosos do mundo são muito mais do que simples regiões geográficas. Eles são símbolos da imprevisibilidade e da força incontrolável da natureza. O que torna esses lugares tão intrigantes é exatamente o contraste entre o perigo que representam e a coragem humana em enfrentá-los. Seja na busca por exploração, comércio ou sobrevivência, o mar sempre desafiou a humanidade, exigindo o máximo de resiliência, habilidade e inovação. Mas o que realmente torna alguns mares mais desafiadores do que outros? Será que são as ondas gigantescas que podem engolir navios inteiros? Ou talvez os ventos implacáveis que derrubam tudo em seu caminho? Pode ser também o frio cortante, as correntes traiçoeiras ou as tempestades que surgem do nada. Cada um desses fatores cria cenários de extremo perigo, testando os limites da tecnologia e da bravura humana. Hoje, vamos mergulhar nessas águas turbulentas e explorar não apenas o que faz desses mares um desafio, mas também o espírito humano que nunca para de tentar vencer. Luz. Afinal, o mar pode ser implacável, mas a determinação humana é igualmente poderosa. Está preparado para enfrentar essa jornada? Então ajuste suas velas e venha conosco explorar as histórias e segredos dos mares mais perigosos do mundo. A passagem de Drake, localizada entre a extremidade sul da América do Sul e o continente gelado da Antártida, é uma das áreas marítimas mais desafiadoras e fascinantes do planeta. Com aproximadamente 800 quilômetros de largura, esse estreito conecta o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, criando um corredor crucial para a circulação global das correntes oceânicas. Apesar de sua importância científica e climática, o Drake é mais conhecido por suas condições extremas, que combinam ondas gigantescas, ventos ferozes e a presença constante de icebergs, tornando-o um teste formidável para marinheiros de todo o mundo. A localização estratégica da passagem de Drake a torna essencial para a movimentação das águas circumpolares antárticas, que fluem livremente ao redor do globo e desempenham um papel vital na regulação do clima planetário. Esse fluxo incessante, conhecido como corrente circumpolar antártica, transporta vastas quantidades de água e energia, influenciando os sistemas climáticos tanto do hemisfério sul quanto do norte. Além disso, o estreito serve como a principal rota para expedições científicas e turísticas que buscam explorar o continente antártico, sendo uma porta de entrada para um dos lugares mais remotos e intocados da Terra. No entanto, cruzar a passagem de Drake é uma tarefa que exige respeito e preparação. Suas condições meteorológicas são notoriamente imprevisíveis, resultado da confluência dos oceanos Atlântico, Pacífico e Antártico, onde não há barreiras terrestres para conter os ventos e as correntes. Isso cria um ambiente marítimo de extrema volatilidade, onde tempestades podem surgir repentinamente, transformando o mar em um campo de batalha de forças naturais. As ondas na região frequentemente ultrapassam os 10 metros de altura em condições normais, mas durante tempestades severas podem alcançar alturas superiores a 15 metros, desafiando até mesmo os navios mais modernos. Os ventos que varrem a passagem de Drake, conhecidos como os rugidos dos 40 e os uivos dos 50, são lendários por sua intensidade. Esses ventos, que podem ultrapassar velocidades de 80 km/h, combinam-se às correntes oceânicas para criar mares revoltos, onde o movimento constante desafia a habilidade dos navegadores. Além disso, a presença de icebergs, que se desprendem das geleiras da Antártida e flutuam livremente pelo estreito, representa um perigo constante, especialmente em condições de baixa visibilidade. Historicamente, a passagem de Drake foi um dos maiores desafios enfrentados pelos exploradores marítimos. Recebeu seu nome em homenagem a Sir Francis Drake, o famoso explorador inglês que, durante sua circunnavegação do globo no século XVI, foi desviado para essa rota devido às condições climáticas extremas. Durante a era das grandes navegações,
Os marinheiros muitas vezes evitavam o Drake, optando pelo mais protegido Estreito de Magalhães. No entanto, à medida que os navios evoluíram, o Drake se tornou uma rota preferida para quem buscava acesso mais direto ao Pacífico ou à Antártida. Apesar de seu histórico de desafios, a passagem de Drake possui uma beleza selvagem que atrai aventureiros, cientistas e turistas. Suas águas abrigam uma vida marinha abundante e diversa, incluindo baleias jubarte, orcas, golfinhos e focas. No céu, albatrozes e petréis gigantes acompanham as embarcações, criando cenas de rara beleza em meio à vastidão do oceano. O horizonte infinito, pontuado por icebergs e iluminado pelas luzes austrais, oferece um espetáculo visual único, especialmente ao se aproximar do continente antártico, onde montanhas cobertas de neve e geleiras imponentes surgem no horizonte. Para aqueles que enfrentam a travessia, a preparação é essencial. Mesmo os navios mais modernos, equipados com sistemas avançados de navegação e estabilizadores para minimizar o impacto das ondas, enfrentam dificuldades significativas na passagem de Drake. Passageiros e tripulantes precisam estar mentalmente preparados para o movimento constante do mar, que pode causar enjoos severos. Medicamentos preventivos, alimentação leve e hidratação são cruciais para manter o bem-estar durante a jornada. Embora a travessia possa ser fisicamente desafiadora, muitos que a enfrentam descrevem a experiência como transformadora. A conexão com a natureza em sua forma mais pura, combinada com o senso de aventura e superação, cria memórias duradouras. A passagem de Drake, com toda a sua força e imprevisibilidade, é mais do que um simples estreito marítimo. Ela representa um lembrete do poder indomável dos oceanos e da coragem humana para desbravar o desconhecido. Seja como uma rota para a pesquisa científica ou como um desafio pessoal para velejadores e aventureiros, o Drake continua a fascinar e inspirar. Suas águas turbulentas são um testemunho do equilíbrio delicado entre o perigo e a beleza, oferecendo uma visão incomparável de uma das últimas grandes fronteiras selvagens da Terra. Para muitos, cruzar a passagem de Drake é mais do que uma viagem, é uma jornada para o coração de um dos lugares mais extremos e espetaculares do nosso planeta. O Oceano Índico, o terceiro maior do planeta, é uma vasta e fascinante extensão de água que cobre desde a costa leste da África até as margens da Austrália. Com características geográficas e climáticas únicas, ele desempenha um papel essencial no equilíbrio climático global e na economia marítima mundial. No entanto, sua beleza esconde perigos formidáveis: os ventos sazonais das monções e os ciclones devastadores que frequentemente atingem suas águas e regiões costeiras. Esses fenômenos naturais não apenas moldaram a geografia e os ecossistemas locais, mas também a vida das comunidades que dependem do oceano para sua subsistência. O Oceano Índico é singular por sua forte influência das monções, um sistema climático caracterizado pela alternância de ventos sazonais que afetam diretamente a região. Durante os meses de verão no hemisfério norte, ventos quentes e úmidos sopram do oceano em direção ao continente, trazendo chuvas torrenciais para a Índia, Sudeste Asiático e partes da África Oriental. Já no inverno, os ventos mudam de direção, soprando ar seco do continente para o oceano. Essa dança sazonal dos ventos cria um ciclo vital de renovação para a agricultura e a biodiversidade da região, mas também traz consigo desafios imensos. As monções, embora fundamentais para a agricultura e os recursos hídricos, muitas vezes causam inundações catastróficas. Rios transbordam, vilas são submersas e a infraestrutura urbana é severamente impactada. Em cidades costeiras densamente povoadas, como Mumbai, na Índia, ou Dhaka, em Bangladesh, as monções podem paralisar completamente a vida cotidiana, deixando milhões desabrigados e vulneráveis às doenças transmitidas pela água. Para os navegantes, as monções tornam o Oceano Índico uma região especialmente traiçoeira. Durante os meses de monção, ventos fortes e correntes imprevisíveis criam condições marítimas adversas, dificultando a navegação. Na história, essas condições moldaram as rotas comerciais, especialmente na época das antigas rotas de especiaria, quando os marinheiros árabes e indianos precisavam sincronizar suas viagens com os ciclos das monções para garantir uma travessia segura. Além das monções, o Oceano Índico é um dos epicentros globais para a formação de ciclones tropicais. Essas tempestades,
alimentadas pelas águas quentes do oceano, têm o potencial de causar destruição em larga escala. Regiões como a Baía de Bengala e o Mar da Arábia são particularmente vulneráveis, onde ciclones frequentemente se intensificam antes de atingir as áreas costeiras densamente povoadas. Um dos exemplos mais devastadores foi o ciclone Bola, que atingiu Bangladesh em 1970, causando a morte de aproximadamente 500 pessoas, tornando-se o ciclone mais mortal já registrado. Mais recentemente, o ciclone Amphan, em 2020, trouxe ventos de mais de 250 km/h, destruindo casas, arrancando árvores e deixando milhões de pessoas sem eletricidade em Bangladesh e na Índia. Os ciclones não apenas destroem vidas humanas e infraestrutura, eles também têm impactos duradouros nos ecossistemas costeiros. Manguezais, que servem como barreiras naturais contra tempestades, muitas vezes são devastados, expondo ainda mais as comunidades às futuras tempestades. Além disso, o aumento do nível do mar devido às mudanças climáticas está agravando o impacto dos ciclones, permitindo que as ondas de tempestade avancem mais profundamente para o interior, causando mais danos e alagamentos. O Oceano Índico não é apenas influenciado por ventos e tempestades. Suas correntes e padrões climáticos desempenham um papel vital na formação de seu ambiente único. A corrente de agulhas, que flui ao longo da costa sudeste da África, e a corrente das monções, que muda de direção com as estações, são exemplos de como o Índico opera em constante movimento. Essas correntes não apenas transportam calor e nutrientes, mas também influenciam a formação de ciclones e padrões climáticos em regiões distantes. A interação dessas correntes com os ventos das monções cria zonas de convergência que alimentam as tempestades e tornam o Índico uma região de extremo dinamismo climático. A formação do dipolo do Oceano Índico, muitas vezes chamado de El Niño do Índico, também desempenha um papel crucial. Esse fenômeno ocorre quando há uma diferença anormal de temperatura entre as partes ocidental e oriental do oceano, resultando em secas severas na Austrália e chuvas extremas na África Oriental, impactando milhões de pessoas em ambas as regiões. Para os navegantes modernos, compreender esses padrões é essencial para garantir a segurança das rotas marítimas. Com mais de 80% do comércio mundial de petróleo e gás passando pelo Oceano Índico, qualquer interrupção causada por ciclones ou mudanças nas correntes pode ter consequências econômicas globais. Apesar dos desafios que o Oceano Índico apresenta, ele também é uma das regiões mais belas e ecologicamente ricas do planeta. Suas águas abrigam uma biodiversidade espetacular, incluindo recifes de corais vibrantes, como os das Maldivas, e espécies marinhas raras, como o dugongo e a tartaruga oliva. As comunidades costeiras que vivem ao longo de suas margens têm uma profunda conexão cultural e espiritual com o oceano, celebrando-o em suas tradições e dependências econômicas. No entanto, com a intensificação das mudanças climáticas, os desafios enfrentados por essas comunidades e pelo próprio ecossistema estão se tornando mais graves. O aumento da temperatura das águas do Oceano Índico não só está intensificando as monções e ciclones, mas também está colocando em risco os recifes de coral e outras formas de vida marinha. O Oceano Índico é um testemunho poderoso da força e fragilidade da natureza. Ele molda vidas, define economias e sustenta ecossistemas, mas também exige respeito e resiliência daqueles que dependem dele. Seja enfrentando os ventos das monções, navegando pelas águas agitadas ou lidando com os impactos de um ciclone, o Índico continua a ser uma das forças mais dinâmicas e desafiadoras do nosso planeta. O oceano, em toda a sua vastidão e mistério, permanece como um lembrete poderoso de que a natureza é tanto uma fonte de sustento quanto uma força indomável que exige respeito. Os mares, com suas tempestades violentas, correntes traiçoeiras e a imensidão de seus segredos ainda por descobrir, nos ensinam lições fundamentais sobre humildade e resiliência. Para aqueles que se aventuram em suas águas, marinheiros, pescadores, cientistas e aventureiros, é necessária não apenas coragem, mas também um profundo conhecimento e habilidade para navegar essas paisagens líquidas que podem, em um instante, passar da serenidade à fúria. Ao refletirmos sobre os desafios enfrentados por essas pessoas,
Desde os navegantes históricos que desafiaram os oceanos sem tecnologia moderna, até os trabalhadores do mar que continuam a alimentar o mundo e sustentar economias globais. Somos lembrados do poder da engenhosidade e do espírito humano. Apesar de enfrentarem condições muitas vezes desafiadoras e imprevisíveis, esses indivíduos exemplificam determinação e adaptação. Eles não apenas sobrevivem, mas também prosperam em ambientes onde o controle humano é limitado e a dependência das forças naturais é inevitável. É impossível não sentir um profundo senso de admiração e respeito pela resiliência do oceano e das comunidades que vivem ao seu redor. Os mares, com toda a sua força destrutiva, também oferecem beleza incomparável, uma diversidade de vida que alimenta tanto o corpo quanto a alma, e um profundo senso de conexão com algo maior do que nós mesmos. O oceano não é apenas um ambiente a ser conquistado, mas uma entidade a ser compreendida, respeitada e preservada. Encerramos com uma reflexão sobre a complexidade da relação entre a humanidade e o mar. Enquanto continuamos a explorar suas profundezas e desvendar seus mistérios, devemos lembrar que somos apenas visitantes em um mundo que funciona em ritmos e escalas muito além de nossa compreensão total. Que possamos sempre nos maravilhar com o poder do oceano, aprender com ele e, acima de tudo, proteger esse tesouro inestimável que sustenta a vida em nosso planeta. Afinal, o oceano não é apenas um cenário para histórias de aventuras e perigos. Ele é a essência da nossa própria sobrevivência e a prova viva da resistência tanto da natureza quanto da humanidade.